Olá! Neste vídeo estaremos falando sobre a diferenciação de dois pares de palavras que são muito frequentemente utilizadas na língua inglesa. O primeiro par é fewer e less. E o segundo par é than e then. Pode parecer exatamente as mesmas duas palavras neste último par, than e then, mas não são as mesmas palavras. Têm significados bem diferentes e são utilizados em contextos bem diferentes. Mas devido a essa similaridade que elas têm entre si, é exatamente por isso que causa confusão e é por isso que nós estamos aqui falando sobre este par de palavras hoje. Mas com isso dito, vamos aqui primeiro diferenciar fewer de less. Vamos lá. Primeiramente, fewer se refere a substantivos plurais contáveis. Por exemplo, apples, students, people, tables, cars, não é? E passa a ideia de menos, ou seja, fewer é utilizado exclusivamente quando estamos nos referindo a coisas que podemos contar. Pessoas, carros, objetos que sejam sólidos e, portanto, organizáveis, individualizáveis e, portanto, contáveis, não é? E, portanto, fewer é utilizado igualmente neste contexto para se referir à ideia de menos, não é? Menor quantidade, portanto. Vamos ver aqui então. Fewer hours are required to complete this project. Menos horas são necessárias para completar este projeto. Hour é um elemento contável, é uma métrica de tempo contável, por isso que podemos falar 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours e assim por diante. E fewer, portanto, está indicando a ideia de menos ao se referir a algo contável, que é hours. Aqui temos um outro exemplo. Fewer than 10 students chose Asian Studies as their major this year. Ou seja, menos do que 10 estudantes escolheram estudos asiáticos como o seu curso de graduação este ano. Então perceba que você, definitivamente aqui também tem fewer sendo utilizado para se referir a pessoas, e mais precisamente students. Mas ainda assim, elementos contáveis e, portanto, fewer pode ser relacionado a eles. Less também tem a mesma lógica de menos, mas é a opção que usamos quando estamos nos referindo a coisas incontáveis. E coisas incontáveis são líquidos, sentimentos, ideias, conceitos, coisas que ou são sólidas ou mais abstratas, mas que de uma forma geral não podem ser simplesmente divididas, individualizadas e contadas. Portanto, assim precisamos de, inclusive, fazer um comentário. Primeiramente, as pessoas têm dificuldade em entender que money, dinheiro, por si mesmo é algo incontável. O que é contável é moeda, currency. Dinheiro é só uma ideia, é um conceito. Portanto, é algo mais abstrato e, portanto, incontável. Agora, as métricas que usamos para contar este conceito, que são currencies, ou seja, as moedas, são contáveis. Então, o que nós contamos não é dinheiro, contamos é moeda. E quais são as moedas? Dólares, euros, real. Aí, estes são elementos que você pode contar. E aí, inclusive, quando você está indicando, por exemplo, dólares individuais, você utiliza o fewer, não o less. Agora, dinheiro por si só, o conceito é incontável. E o mesmo se aplica para se referir a tempo. Quando nós nos referimos a tempo, também tempo é um conceito, é uma ideia criada por nós, seres humanos, para nos organizarmos melhor como sociedade. O que contamos não é tempo em si, mas é as métricas que existem para isto, que são hours, minutes, seconds, milliseconds. Essas são coisas que você conta. Agora, tempo por si mesmo é incontável. Então você não fala, por exemplo, fewer money, ou você não fala fewer time. Você, trazendo para o contexto que temos aqui, é less money e less time. Porque less é utilizado para se referir a coisas incontáveis, como vimos aqui. E money e time são coisas incontáveis, pois são conceitos. Então, vamos ver aqui exemplos. I'd like to learn how to spend less time procrastinating. Ou seja, eu gostaria de aprender como gastar menos tempo procrastinando. E um outro exemplo é Bob has just started working there, so he obviously gets paid less. Ou seja, Bob acabou de começar a trabalhar ali, então ele obviamente é pago menos, não é? Perfeito. Dinheiro, tempo, less, incontável. Less também pode ser usado com números ou expressões de medição. Então vejamos. If you weigh less than 45 kilos, you are underweight. Ou seja, se você pesa menos do que 45 quilos, você está abaixo do peso. Um outro exemplo.
The cafe is less than 1 kilometer from here. You can simply walk there. Aí aqui nós temos o less sendo utilizado para diretamente indicar a ideia de comparação. Então, enquanto aqui não temos necessariamente comparações sendo feitas, aqui temos. E o que define isto é o than, é o THAN. E aí, mesmo com elementos contábeis como kilos e kilometers, o less é utilizado. Mas utilizado para expressarmos a ideia de menos que. Porque o than tem esta ideia de que. Menos que. Less than. Tudo bem? Perfeito. Than é um advérbio que pode indicar um determinado momento no passado ou no futuro. O que acontece em breve ou também o resultado de uma situação. Aqui, o than que estamos nos referindo não é o mesmo than dessas outras palavras, ou melhor, dessas outras sentenças. O than dessas sentenças vamos estar vendo daqui a pouco após revisarmos este outro than. E veja a diferença entre um than e outro. Este than, less than 45 quilos, tem a, e este outro than é com e. E ele é especificamente utilizado para indicar tempo. Vamos ver aqui como isso é feito. Max worked as a teacher back then. Ou seja, Max trabalhava como professor naquele período. Whisk eggs and sugar and then add flour. Então, você tem o then também sendo utilizado para indicar a ideia de depois. E depois adicione flour. Em um outro exemplo, if we don't call a cab, then we will miss our flight. Ou seja, se nós não chamarmos um táxi, então perderemos o nosso voo. Perceba então que then é utilizado para se referir à sequência de eventos, a se referir a um período no passado. É utilizado, portanto, para manipularmos tempo e indicarmos coisas no tempo. Não é o mesmo que then com a, que vamos ver aqui de forma mais aprofundada, que é uma conjunção e usada para comparar uma coisa com a outra, indicando então em inglês a ideia de do que. Pode ser parte de uma expressão, como por exemplo rather than ou sooner than, etc. Mas independente de onde que seja utilizada, then com a indica a ideia de comparação. É o mesmo que o que ou do que em português. Então, Molly is taller than Ashley. Ou seja, Molly é mais alta que Ashley. It is still better than being unemployed. Ou seja, é ainda melhor do que estar desempregado. E um outro exemplo, I'd rather hang out with them than staying alone at my place. Ou seja, eu preferiria sair com eles do que ficar sozinho em casa. Mais uma vez, than com a sendo utilizado. E neste último exemplo aqui, é uma sentença maior que possui rather, sendo expressada aqui a ideia de comparação. Então, than com tempo, than com a, comparação. Perfeito. Então, tivemos aqui a devida revisão desses elementos. Fear e less, e then. Muito obrigado.